ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Arena CBN. Oferecimento: melhore seu desempenho sexual com a clínica Upman. 0800 591 2223. Hoje com Antônio Lupi. Quatro horas e 9 minutos. Excelente tarde para você que acompanha a CBN Campinas. A partir de agora está no ar o Arena CBN. Hoje é terça-feira, dia 8 de abril de 2025. Neste momento, aqui na capital das Andorinhas, 4 horas e 10 minutos. Para você que tá indo embora para casa, um bom descanso. Para você que tá trabalhando, um bom trabalho. Opa. E para você que tá indo trabalhar, que Deus lhe abençoe, tá bom? Vamos falar o seguinte, vamos fazer hoje um programa muito especial, porque hoje tem Corinthians em campo. E toda vez que o Corinthians joga, tem audiência. Porque o que dá audiência no esporte do Brasil? São dois times. Corinthians e Flamengo. Só. O resto, esquece. O que dá audiência nos programas de esportes é Corinthians e Flamengo. Só. Vai falar do Santos, vamos falar do Neymar. O Neymar também dá. O Neymar dá mais audiência que o próprio Santos. Mas em times, Corinthians e Flamengo. E hoje tem timão em campo. Sul-Americana, aqui na CBN você acompanha o jogo. O duelo é contra o América de Cali, hein? E é lá na Colômbia. E um detalhe importante: o primeiro jogo o Corinthians perdeu. É lá em Cali. Lá em casa, isso. Vou falar pra você, nesse estádio onde, se eu não me engano, nesse mesmo estádio onde o Santos fez 5-0. Nossa! Robinho foi aplaudido de pé. Uma exibição de gala, né? Diego, Robinho, 2003. 2003, não foi? Sim. 2003, eu lembro. Faz tempo, hein, Carlão? Tá ficando Faz velho. tempo. A gente percebe no visual, viu? Aliás, hoje ele veio de, né? Hoje ele veio de camisola, tudo bem, cabelo? Já falou mesmo, então nem precisa boa tarde, Lupe, Carlão, Fábio Chaib, Eliel Almeida, onde estiver toda a nossa audiência. Eliel está em Massachusetts. Massachusetts? Isso. Eu achei que ele estava em Colorado. Não, já foi. Ah, já foi? Pensilvânia? Isso. Ah, muito bem. Quase que não saiu de lá. Fazendo um tour, né? Las Vegas e por aí vai, né? Isso. Canal do Panamá. Estados Unidos tá ficando pequeno, né? Já ficou, né? Existe os Estados Unidos antes e depois de Eliel. De Eliel, né? Aliás, não sei se vai voltar não, hein? Eu fico imaginando com o inglês dele. Bom, mas enfim, vamos parar por aqui, porque a corda sempre estoura pro lado mais fraco. Por isso ele tá lá e a gente tá aqui. Mas é isso aí, vamos pra mais um Arena. Vamos lá, o que você tem de destaque de jogos alternativos hoje? Pra quem não quer acompanhar a Sul-Americana, um joguinho diferente. Não, eu trouxe hoje fiz um recorte aqui, só Libertadores. Pra quem não quer acompanhar o Corinthians na Libertadores, tem o quê? Botafogo e Carabobo. Botafogo Cabelo? Não. Tem Godoy Cruz Esportivo Luquenho pela Sul-Americana. Mais um só, por favor. Independente e Boston River. Boa, esse aí é um cardápio cheio, hein? Cardápio vasto, né? Penharol e Bulo-Bulo. Bulo-Bulo, Santo Antônio de Bulo-Bulo, né? Bulo-Bulo. Libertar e Tajeres também. Tá bom. São opções aí. São opções, né? São jogos. São jogos aí pela nossa querida América do Sul. Boa, tudo bem, Carlão de Freitas? Hoje tem timão, hein, Carlão? Tudo tranquilo, Antônio Lupe. Seu time do coração, hein, que é o segundo. Quem me dera, né? Como é bom ser Corinthians, mas infelizmente o Corinthians não tocou o meu coração. E hoje tem esse desafio contra o América de Cali, que vem bem, né, na Copa Sul-Americana, vem bem, né? Vem bem na Copa Sul-Americana. Ao contrário do Corinthians, né, que não estreou bem, perdeu em casa para o Huracan
E agora tem a responsabilidade de pontuar na Colômbia. Eu acho que os 3 pontos, porque um pontinho não resolve muito a vida do Corinthians, que vai estar desfalcado aí das principais estrelas, Hugo Souza, Memphis Depay, Rodrigo Garro, talvez o Yuri Alberto jogue, está com o elenco, mas ainda é incerta a presença dele desde o início da partida. Ô, Fábio Chaib, meu grande amigo, o rei de tu, também tá com a gente, hein, Chaib? Boa tarde. Ah, grande Antônio Lupe, um grande abraço pra você, pro Cabelo, não é? Opa, também. Ele está aqui, todo cara. mundo, pros corintianos, são paulinos, palmeirenses, ponte pretanos, santistas, bugrinos e tudo mais. Você falou sobre o América de Cali, o América de Cali que tem uma proeza, né, nas competições sul-americanas. Na década de 80, o Cabelo vai se lembrar disso. Foi 3 vezes vice-campeão consecutivo, né? Em 85, foi perdendo mesmo. pro Argentino Júniors. 86 para o River Plate e 87 para o Penharol. Imagine só o sofrimento da torcida, hein, Cabelo? Mas você sabe que de vice... Bom, Cabelo deve torcer pro América lá na Colômbia. Não vai gostar de um vice-campeonato lá longe, hein? Ai, meu Deus, lá O que você vem. ia falar, Isso Cabelo? aí. Não, o Fábio Chaib lembrou bem. Tem essa façanha, o América de Cali. América de Cali, o adversário do Posso dar Corinthians hoje. Só lembrando, hoje eu não podia deixar de, né? Hoje, 8 da noite, Independente e Trem pelo Campeonato do Amapá. Jogão. Ah, jogaço. Boa. Com streaming. E uma coisa que não interessa muito, o joguinho meia boca, tá tendo Arsenal, Real Madrid 0x0 e Bayern de Munique e Inter de Milão 0x0 também pela Champions League, mas não importa tanto, né, Cabelo? Não. Segundo Independente escalão. Trem aí, no meu conceito, é um pouquinho... Aliás, por falar em stream, pode estar pintando novidade aí, hein? Tá soltinho hoje de novo, hein? O que tá acontecendo com ele, hein? Qual que é a novidade? Eu O não tô novo sabendo, cargo no Cabelo. Pode Primavera? falar. Será que... Não, não tenho nada, não. Você no saiu de Primavera. diretor social? Não, nunca foi, imagina. Nunca fui já nada, tem né? aquela situação, né? Será- O Cabelo está envolvido. Ah, Será que verdade. teremos transmissões de Ponte Preta e Guarani? Tem que ter, né? Será? Em loco, a Vamos CBN, vamos a aguardar. Floripa, já estou preparando. Não sei se é só a CBN não, hein? Vamos aguardar. Vamos apurar. Eu vou apurar melhor e trazer com mais clareza. Que papo de maluco. Dá notícia meia bola, dá notícia inteira aí, pô. Pô, meia vida, ô, Vamos aguardar, Estou aguardando aqui. Aguardar o quê? Você adoçou a boca de todo mundo. Tá todo hein? mundo sintonizado. O Cabelo vai dar uma informação de onde vai passar os jogos, que não sei o que e tal. E aí, quando você vai, vamos aguardar. Alô, boy. Me informa aí, hein? Ah, sai fora, conversinha. Cabelo. Só no Sai recadinho, fora. só no recadinho. tá com Manda por conversa. WhatsApp, o horário é caro aqui pra ficar mandando recado Tá na com CBN. conversinha mole aí, pô. Dormir, Cabelo. Ah, você tá louco. Ó, é o seguinte. Hoje é um dia muito importante. Aliás, hoje perdemos o Manga. Manga, né? Goleiro, infelizmente partiu, né? Um goleiro que, aliás, dia 26 de abril, Dia do quando o Manga goleiro. completaria 87 anos, né? Também é comemorado o Dia do Goleiro em homenagem Ao ao Manga. Manga, né? O Fábio Chaib também trouxe uma lembrança muito legal. Ele jogava sem luvas. Sem luvas. E a imagem das mãos do Manga, os gigantes, dedos todos tortos, era impressionante, mas é marca de um goleiro que escreveu o nome dele na história do futebol mundial. Poxa. Então, fica aqui os nossos sentimentos para a família do Manga, que com certeza está na história do futebol. Hoje mundial. também é Dia Mundial do Combate ao Câncer. Também muito legal aí, um dia mundial e um dia importante, Dia Mundial do Combate ao Câncer. E claro que tem os dias que são as comemorações que são celebradas aqui no Brasil. Por exemplo, hoje é o dia da natação. Da natação. Fez natação quando bebeu ou não? Pequeno? Não. Por isso tá cheio de bronquite, né? Não. Eu não é um esporte que não gosto. Não te apetece? Não me apetece. Você não gosta de água, é isso? Eu gosto de água. Mas tranquilinho, na chácara ali. Sim. Em solo. Relaxando, Em né? solo seguro. Fez natação, Carlão, quando pequeno? Eu fiz. Eu tinha meus 6, 7 aninhos, eu fiz natação perto de casa, participei de um desafio apenas, fiquei em 3º lugar. Tinha mas... 3, né? Pior que... Sabe aquela medalha de participação? Aí eu ganhei. Igual eu no judô, tinha o terceiro A, o terceiro A e o B. Eu sempre ficava Pior no que B. é verdade. Eu queria tirar eu queria tirar o 3º lugar, a participação em 3, mas o Lupe foi feliz. Realmente só tinha 3, mas ganhei a medalha e marquei o meu nome na história da natação. Fez natação, Chad, quando jovem ou não? Deve ter feito, claro, né? pra aprender a nadar, né? Cachorrinho também, borboleta, Puxa nadar vida, o crawl.
Aliás, pra quem não Muito bom. sabe, o Fábio Chape tem uma piscina olímpica na casa dele, né? Eu experimentei essa Ô, piscina aí. Sim, né? sim, foi muito bom. A gente pode falar hoje pros ouvintes do Arena nomes que fizeram parte da natação, né? Do Brasil e do mundo. Nossa Michael Senhora. Phelps, Ricardo Prado. Prado em 84. Xuxa, Gustavo Borges, César Cielo. César Cielo, Tem esse menino Bruno Santa Bárbara do Oeste, Bruno hein? Fratos, né? Que Fratos, também é medalhista. Patrícia Patrícia Morim. Maranhão, Flamengo. a do Natação Marabé, Joana Maranhão. Tem uma Ana Marcela. Ana Marcela, É Mar, né? O Xuxa, né, também. Xuxa. Xuxa também. Fernando Scherer, né? Então hoje, se você Thiago lembrar aí o nome de Thiago Ah, Pereira, a vários mãe dele ficava expoentes. torcendo, né, na Isso, arquibancada. Vai, verdade. Thiago! Isso aí, Vai, Thiago! Então hoje é o dia da natação. Se você pratica natação também, gosta de triatlon, também tem natação. Pra quem não Opa, sabe, tem Então muita gente que pratica Fernanda triatlon. Keller. Fernanda Keller. Tem muita gente que pratica triatlon amador. O que envolve o triatlon, pra você que não sabe? São 3 modalidades. Natação, Tá. corrida Ok. e o ciclismo. E se você acha que é um esporte facinho, cara, o Ironman, Iron Man, não é o Iron eu vou até Maiden. pegar as distâncias aqui, mas se não me engano, são 3 quilômetros de natação. Ironman triatlon. Deixa eu para não falar besteira aqui, mas são 3 quilômetros de natação. 42 quilômetros de corrida e agora eu não tô me recordando. 21 de bicicleta. Que eu acho, 21 né? é 180 de bicicleta. Quase, Fábio Scherer, Você quase. errou por pouco, hein, Chaib? 3 quilômetros, 3.800 de Deus natação, me livre. 180, cara, 180 quilômetros é daqui aonde? Vamos ver. Araraquara? São Carlos. Araraquara, é Araraquara. isso. Rapaz do céu. E 42 quilômetros de corrida. Sou mais Imagina, ministeirinho. e a ordem é natação, depois ciclismo e fecha com a corrida. Cara, Você tá o cara maluco. tem que ser, por isso que é um Ironman. Porque... O cara que completa isso, Literalmente um literalmente é um Ironman. Meu Deus. Então, se você faz Ironman, se você faz triatlon, se você faz natação, mande aqui pra gente, 991869070. E claro que hoje tem o palpitão do Corinthians. Tem. O Corinthians vai ganhar do América de Cali. América de Cali ou não? Corinthians todo remendado, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. É ou não é, Cabelo? Sim. Tem o sarcófago hoje? Hoje tem sarcófago. O Guarani, né? Hoje é o Bugre. Entrou em campo e enfrentou quem? Um adversário... Time muito forte. Qual é a cor desse time? Se eu falar vai ficar muito fácil. Rubro-negro. Se bem que não, né? O Brasil é O Brasil é gigante, né? continental, né? Sim. É verde. Ah, então já sei. Então é forte. É o- Palmeiras. É o Gama? Pode ser É o Gama. Palmeiras? É o próprio Guarani B. A Caldense. Francana. Palmeiras B. Eu já fiz 2001. jogo com o Palmeiras B. Foi. Guarani. Arena Rádio de 2. Mococa, Rádio de Mococa. Dia 8 de abril de 2001, teve um Palmeiras e Guarani, que eu vi aqui nas redes sociais, aqui, aquelas lembranças, mas o Guarani não vai ser esse jogo, porque o Guarani acabou perdendo por 2-1. Então o Cabelo não faria isso. Não por vou uma trazer derrota. derrota nem Isso de aí foi Guarani, nem de Ponte. Golaços de Alex, né, Fábio Scheib? A Francana. Exatamente. A Francana. A Francana. Caldense, já Caldense falou. eu falei. Vários. Pode ser o próprio Independente. E o América Mineiro, por que o não? América Tem Mineiro, verde Coelho. em suas fileiras. Né? Uberlândia. Uberlândia. Enfim, mas tem uma música que foi lançada no mesmo ano no desse mesmo jogo, ano. né? Vamos ver ouvir qual música é essa. Ó, baladinha. É pra cá, né? 2010 pra cá. Por aí. Ele não fala mais o ano pra mim, sabia? Ele tá malandrinho Tá nessa. assim, Depois que o Léo foi pros Estados Unidos, ele não fala mais o ano. Quem canta essa música? A cantora. Como é que ela chama? A cantora pode falar, pô. Pô. Nossa, que me irrita, tem hora. Kate Perry. Katy Perry. Nossa, tá parecendo o inglês do Eliel. Não, mas vai melhorar. Então tá bom. Então essa música foi lançada no mesmo ano. Se você quer participar do sarcófago também, 19 o nosso código de área, 991869070. O Arena está no ar, trabalhos técnicos de Eduardo Rodrigues, o nosso sonoplasta conhecido também como Bolacha, e o França está no streaming, Daniel França, o Arena está no ar. Arena CBN. Oferecimento melhore seu desempenho sexual com a clínica Upman 0800 591 2223. A
A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. Deixa eu mandar um abraço pra galera, ó, o Alavanca tá aqui, bora! Corinthians vai sair só o... Nossa, ainda bem que Deu pra entender. ele pergunta, a deprê do cabelo já passou? Ainda não. O cabelo tá bem Não, tá sim, não pelo tô, título, pelo mas- vice-campeonato do Primavera. Não, tô aliás, você tem uma informação, né? Boa. Vai mandar pro ar ou não? Vai. Não, eu tenho uma... Que você intermediou. Não, Que eu envolve interme- Primavera e um time aqui de Campinas, Não, certo? É o seguinte, Vamos lá. provavelmente a Ponte Preta Você mandará... acredita na fonte que te passou essa informação ou não? Eu acredito. Eu acredito. Provavelmente o Primavera mandará seus jogos no estádio Moisés Lucarelli, o Majestoso, Jogos do quê? da Copa Paulista 2025. Ah, porque o estádio Ítalo Mário Limonge vai passar por adequações. Reformas, melhorias, benfeitorias. Começou hoje, aliás, você falou, né? Exatamente. O que está sendo feito? Eu não estive lá, né? Mas eu sei que já começou assim, a trabalhar o gramado, a tirar a placa, vai trocar até, inclusive o gramado, vai receber um gramado novo. Opa, o que E já esse é aí bom vai vai pra onde? melhorar. Eu acho muito bom o gramado. Não, mas aliás, na final, é uma reclamação que eu ia até falar com o Nenezini. Cara, o gramado, eles ligaram um sistema de irrigação muito tempo antes do jogo, mas tava encharcado e tava saindo tufo de grama. Ali na área do primeiro tempo, ali nas escolinhas. Quem que ficou ali no primeiro tempo? Acho que foi o Guilherme, né? O Primavera Atacou pra cá, onde eu fiquei ali. Cara, Mas eu não vi. a cada pisada de chuteira saiu um tufo de grama. Mas eu não vi isso aí, eu tava. Mas tava, mal porque lembrado. tava encharcado. Eu tava dentro Você do nem lembra campo. de Mas eu nada, tava né? do Você lado. mas você não tava vendo nem o que tava acontecendo lá dentro. Ah, tá bom. Você tá já bom. tava em outro nível. Não tava. Não, mas agora eu tô falando sério. Sério. Saiu pelo menos umas 2 ou 3 tufas de grama, assim, ó, tufos de grama. Um ou outro pode ter acontecido, tal. Mas é porque eventualmente. colocaram muita água no gramado. Não, mas isso aí vai ser melhorado. Então, essa é a informação. Você, como diretor social, eu poderia não levar essa sou crítica. diretor social. Aliás, rapidamente, só corrigir um pequeno equívoco. Queria mandar um beijo, um abraço para meus irmãos Denis e Danilo. Fizeram Dupla aniversário sertaneja. ontem e eu esqueci. Quer dizer, eu mandei no grupo, mas eu ia falar aqui e acabei esquecendo e tal. Então, um beijo pra eles. E pro meu sobrinho, que é filho do Denis, tá fazendo aniversário hoje, o Carlos Eduardo. Que bela bagunça, hein? Então, Ficou confuso, né? não, meus irmãos e meu Gêmeos sobrinho. e E meu sobrinho. Um abraço Só aí. A são gente 3 vai... que fazem aniversário. Quem sabe final de semana vai rolar aquele... E essa coisa entre Moisés Lucarelli, Primavera, Ítalo Mário Limonge, foi tudo no almoço de hoje que você conseguiu interpretar? Eu não tenho nada a ver com isso, só recebi informação. Por isso que tá com um sorrisão de orelha a orelha, Não, né? Tá tudo que ele gosta tá junto num só lugar, né? Não. Mas é onde o Primavera conseguiu, né? As boas. Tá O network entre Primavera e Ponte Preta se estreitaram. O senhor está subindo de cargo cada vez mais lá no Depois de Fantasma, diretor cara. social, virou Intermediador. Aliás, as histórias de Rapaz. Ponte Primavera são antigas. São antigas, A saber, o primeiro gol do estádio Ítalo Mário Limonge, quem fez foi Peri Scheibe, centroavante então do Primavera em 1961. Sim. No amistoso Primavera e Jabaquara. Então já é de Isso. longe essa... E você mantém esse elo Ponte Primavera até hoje. né? eu venho acompanhando o que acontece, né? E a gente vai relatando os fatos. Inclusive, o coração
desse jornalista, as cores branca, vermelha e preta É o Primavera. estão juntas, né? Boa, é verdade. E não é apenas de um clube. Deixa eu começar a mandar um abraço pra galera. Ó quem tá aqui, ó. O Leandro Degrassi, ele mandou uma foto de um óculos de natação e um relógio. Esses relógios chiques, né? Modernos. Nado em piscina. Ele mandou 50 metros de prancha. Acho que é pra dar aquela aquecida, né? Que você põe a pranchinha assim, vai parecendo um tubarão. E aí, 1.450 metros, ou seja, 1 km 450, estilo livre, em 55 minutos e 45 segundos. Tá bem demais o Leandro Degrassi. Hoje, hein? O treino dele foi hoje. Boa tarde, amigos. O time do Corinthians é estranho. É um leão dentro do Brasil, mais um gatinho nas competições internacionais. É o Odilei de Limeira que mandou mensagem. Odilei? Aliás, o Fábio Scheibe falou isso, né? Falou que o Corinthians... Eu não falei isso, falei que ele falou dentro do Brasil, eu falo dentro do estado de São Paulo, é um leão. Fora do estado é um gatinho. Tô brincando, brincadeira. Rapaz. Olha. Isso aí é grave. Esporte Clube Corinthians Paulista, né, o nome do clube. O Fábio Scheibe tá de brincadeira. Se você é corintiano e ouviu essa mensagem, Mande por favor, mensagem. pode mandar essa Mensagem de carinho pro Fábio mensagem Scheibe, de carinho por para favor. Fábio Scheibe, alegando que o Corinthians só é grande dentro do estado de São Paulo. Fora do estado, não é ninguém. Inclusive, jogando fora do Brasil é menos ainda. Então pode mandar mensagem pro Fábio Scheibe. Cadê a torcida do Corinthians? Alô, torcida do Corinthians, elogios pra Fábio Scheibe. Eu vou ler todos, tá bom? Na medida do possível. Boa tarde, amigo. Esse aqui eu já li. Boa tarde, pessoal. Se o Corinthians perder hoje, podem mudar o hino para o Salvem o Corinthians? Essa mensagem foi do final do telefone 9450 ao Vinícius. Daqui a pouco a gente fala mais do Timão aqui no Arena CBN. Repórter CBN tá chegando. Repórter CBN. Terça-feira, 8 de abril de 2025. A Casa Branca informou que cerca de 70 países já entraram em contato para negociar a aplicação de tarifas recíprocas anunciadas pelo presidente Donald Trump. Segundo o governo americano, no entanto, os acordos só serão feitos se beneficiarem os trabalhadores dos Estados Unidos e resolverem os déficits comerciais do país. As taxas impostas pelo republicano vão de 10% a 50%. Mais cedo, a secretária de imprensa da Casa Branca confirmou que as tarifas de 104% contra a China começarão a ser cobradas amanhã. A medida foi tomada pelo governo americano após Pequim manter a retaliação ao tarifaço. O republicano havia afirmado que estava esperando uma ligação da China para discutir o assunto, mas isso não aconteceu. A Anatel aceitou um pedido de expansão da Starlink no Brasil. A empresa americana do bilionário Elon Musk oferece serviço de internet e poderá aumentar em 7.500 o número de satélites em operação no país. O pedido havia sido feito em dezembro de 2023. O jogador Luiz Gustavo do São Paulo recebeu alta do Hospital Albert Einstein na capital paulista. Ele vai continuar o processo de recuperação do quadro de tromboembolismo pulmonar em casa. O atleta ainda não pode voltar a praticar atividades físicas. Ele será avaliado novamente pelos médicos daqui a 10 dias. Luiz Gustavo recebeu o diagnóstico após sentir dores na região torácica após a partida contra o Tajeres da Argentina na última quarta-feira. No horário de Brasília, 4h31. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. São 4h32. Mário Quintino chegando com as informações do trânsito nas estradas aqui da nossa região, Mário.
Fala, Lupe. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Lentidão nos dois sentidos da Dom Pedro em Jarinu, à altura do quilômetro 91, por conta de obras. Atenção lá pela região. Tem opção para o nosso ouvinte, para quem vai em direção de Jacareí e Atibaia, acessar Dom Pedro mais à frente, através da Edgar Máximo Zamboto em Jarinu, ou então para quem vem em direção de Campinas, através de Itatiba, a Constâncio Sintra é uma opção. Inclusive na Dom Pedro, aqui em Campinas, a movimentação é maior a partir do Trevo dos Amarais. Na rodovia Professor Zeferino Vaz, movimentação um pouco maior para quem vai acessar o Trevo de Barão Geraldo, e no sentido de Cosmópolis, na passagem por Paulínia, já na altura do quilômetro 119. Na Campinas Mogi, a movimentação é maior em Campinas, região do Alphaville, no acesso para a rodovia Dom Pedro. Lupe. Obrigado, Mário, que volta na programação da CBN com outras informações do trânsito. Se você ama a ideia de fazer um curso de graduação EAD com mais flexibilidade e em parceria com grandes empresas, inscreva-se em anhembi.br. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quatro horas e 35 minutos. Alô, Edmilson, motorista, estou na audiência, boa tarde, mandou um vai Corinthians. Edmilson, final do telefone 4054. O Luiz Rosa tá aqui, boa tarde, Arena, CBN, diz aí, o VAR foi criado para corrigir os erros dos árbitros, certo? Agora, a federação está afastando os árbitros e o pessoal do VAR também? Vamos colocar a inteligência artificial para entrar em campo. É a opinião do Luiz Rosa, querendo colocar a IA, a inteligência artificial em campo. Olha, eu não duvido de acontecer daqui a alguns anos. Vamos aguardar, né? Até porque a inteligência artificial está crescendo a cada dia. Tem uma coisa nova, né, Cabelo? Você usa Não. Não? Tá bom, então. Não precisa nem comentar. Você não fez aquele desenho lá que tá na moda agora, Cabelo? Não fiz. Tem nem Instagram, Chaibe. Vai fazer desenho como? Ó, o Juninho Gambetta tá aqui, ó. Botafogo e cara bobo. Mandou aqui uma imagem. Boa, Gambetta. Boa tarde a essa galera alegre, equipe, porém bairrista. Corinthians sem Depay e Hugo Souza vira timinho. Não ganha, infelizmente. É o José Carlos de Sumaré falando sobre esses desfalques e como o Corinthians perde sem a presença deles em campo. A Beth de Valinhos está aqui com a gente. Maria Lenk, uma lenda da natação feminina. Nossa, dá nome ao Parque Aquático do Flamengo, Maria né? Lenk, Lindo. Gênio. Marco Antônio. Boa tarde. Deixa eu entender se existe audiência quando tem jogo do Corinthians e Flamengo. Eu não torço para nenhum desses times hoje, então vou deixar de escutar a CBN. E se amanhã você continuar a falar besteira, deixe de escutar o Arena. Ficou bravo, hein? Calma.
calma, meu Deus. Calma, mas é verdade, tá bom? Não tem problema não. Mas é brincadeira de futebol. Marcos de Indaiatuba, Ricardo Prado. Ricardo falamos aqui. Ricardo Deixa eu ver aqui. 84. Renato Alves tá aqui, boa tarde. Carlão de Freitas. Oi. Já foi um... quando você trabalhava na empresa de telefone. Você já trabalhou Motorola, Isso. Ele trabalhou lá por 12 anos, o Renato Alves. Será que vocês trabalharam juntos ou não? Eu trabalhei de 2002 a 2004. Boa. Ó, o Zé Newton, lá do Xangai, vai Corinthians. Mandou um elogio pra você aqui também, viu, Fábio Scheibe? Wagner de Hortolândia. Boa tarde, pessoal do Arena. Pratiquei muita natação, nada de costas, nada de frente, enfim. Wagner de Hortolândia. Os caras gostam, né? Ó, mais um, fora do estadual tem mundial. Mais uma. Aí você foi provocar, você tá tomando de graça, ó. Ó, o Alexandre falou assim: temos mundial. Quantos mundiais o Palmeiras tem, Scheibe? Manda aí. Mais um. Os caras tão bravos. Onde você foi mexer, cara? Aqui, ó, mais um, Celso. Avisa esse rapaz que falou que o Corinthians é pequeno fora do estado pra ele torcer pro time dele. Aliás, o time dele tem mundial? Lá, mais uma. Mas por que o Fábio Scheibe é palmeirense, então? Eu não sabia disso também. Os caras não querem nem colocar teu nome, ó. Mais um aqui, ó. Ai, Fabião, você também. Avisa esse... Aí ele coloca um elogio aqui, né? Avisa esse, eu não vou falar aqui, para desligar o microfone porque está falando muita besteira. Qual que é o teor dos elogios, assim, Lupe? Bastante pesado. Bastante pesado. O Lupe, você falou que o Corinthians e o Flamengo dão audiência, né? E tem uma notícia do Flamengo aí que vai agradar a torcida, a rubro-negra, né? A nação. Tá. Gerson, capitão da equipe, renovou até 2030 com o Flamengo. Coringa. Tava até 2027, renovou até 2030 com o Mengão. É o pai dele que tava atrapalhando, né, a negociação, mas parece que logrou êxito. Então, nossa, 2030? O próximo passo é o Arrascaeta. 2030. 5 anos. O próximo passo é o Arrascaeta, só que pessoas no Flamengo não estão muito afim de renovação em virtude da condição física do Arrasca, né? Machuca muito, né? O contrato acho que vai até 2027 outro também. que o pessoal tá falando muito de lesão é o Meia, né, que veio lá do River, o De La Cruz também. Por isso que o Jorginho deve chegar aí até para substituir o De La Cruz, ou para fazer uma concorrência aí, mas o Arrascaeta existe uma certa rejeição com relação à renovação. Para você ver como que o futebol ele mudou, né? A gente tá falando aqui de jogadores altamente técnicos. Nossa. Gerson, Arrascaeta, De La Cruz. Né? Só que a questão, o quanto esses jogadores estão bem fisicamente para colocar o talento em campo. Olha só, às vezes o talento fica em segundo plano e a questão física vem em primeiro lugar. Mas eu acho que hoje, Lupe, eu acho que o talento, e infelizmente, né, ele fica realmente em segundo plano, porque o talento do Arrascaeta... Mas deveria ser assim? Não, né? Mas tem que andar junto. Na verdade, são duas... Mas o Arrascaeta realmente ele tem muitas dificuldades para ter sequência, né? Eu acho que até por isso ele não é o camisa 10 do time uruguaio. Né? Porque com a qualidade técnica que ele tem, ele não consegue ser um titular absoluto. E no Flamengo ele é titular, ele é ídolo e muito mais. Só que ele não consegue jogar 4 ou 5 partidas, né, seguidas. E a tal da... A gente tem um exemplo próximo aqui também, a maior contratação do futebol brasileiro, o Neymar também, né? O Neymar também. Fora de série, habilidade pura, mas não consegue competir com esse preparo físico de todos os atletas aí, né? O Neymar novamente ele tá virando assunto, né? Porque ele tem um contrato com o Santos curto, até o meio do ano, né? Se não me engano. E o pessoal, até junho. E o pessoal já tá... E assim, eu não tenho nada a ver com a vida fora de campo do Neymar. A gente precisa analisar que o Neymar, atleta, o que por enquanto ele ainda não conseguiu demonstrar no Santos, porque ele disputou o Campeonato Paulista. Algumas partidas. E assim, participa lá dos eventos esportivos, tem feito carnaval, foi no carnaval também, entendeu? E isso o pessoal pega no pé, principalmente o torcedor. Claro. Então aí precisa ter a consciência do atleta que ele tem que estar com a situação em dia em relação a corpo para poder jogar. E isso ainda, Lupe, ainda não atingiu a torcida do Santos. Porque um tropeço, apesar que o Neymar vai jogar, né? Tudo indica que ele vai jogar lá no Rio de Janeiro, domingo, contra o Fluminense. Mas um novo tropeço do Santos no Campeonato Brasileiro, não vou dizer essa rejeição, essa revolta, eu não sei, mas essa rejeição, a revolta é muito forte, mas essa rejeição pode atingir a torcida do Santos. E aí vem a pressão, né? Porque não adianta nada ter o Neymar, tudo, e o time caindo pelas tabelas. E né? Lembrando também que o Pedro Caixinha já tem uma rejeiçãozinha considerável. Domingo saiu vaiado. No meio da coletividade santista, né?
A palavra certa é que a torcida se sente traída, né? Também muitas vezes, né? Pelo jogador que acaba tendo essa vida fora de campo mais ativa do que dentro de campo, então a torcida se sente traída. Né? É porque ainda estamos na fase do entusiasmo, isso eu digo da torcida do Santos, ainda existe aí uma certa complacência com relação ao Neymar, por tudo que ele representa, por tudo que ele trouxe e está trazendo para o Santos, mas se o resultado não vier, meu amigo, pode ser Neymar, pode ser qualquer um, a torcida vai pra cima. Mas lembrando que no principal jogo do Santos da temporada ele não jogou também contra o Corinthians, né? O principal jogo do Santos acabou ficando fora. O Guto tá aqui e falou assim: Palmeiras nunca terá, dando risada. Só estadual, temos mundial, Chaibe. Aí vem aqui o belo de uma rima, né? Em junho pode acompanhar pela TV o Mundial de Clubes, o verdadeiro Mundial de Clubes. Fábio acompanha pela TV. Você não consegue fazer isso. Cuidado, né? Cuidado. Beleza, Lupe, cheguei agora. Mas o Corinthians é paulista. KKKK, Ronaldo, abraço, Chaibe. Aí tem os amigos. Aí, Chaibe, Ronaldo, né? tem os parça. Aí, Chaibe, tem os parça. Tô brincando com os corintianos. O Wilson Barreto falou que o Palmeiras é campeão mundial de 51. Tem gente que fala que não, né? Aí o Fábio Chaibe, ele provoca, ó. ele mobiliza, né? Bimundial só com uma Libertadores. Wagner. Aí. Mais um aqui, ó. Avisa esse rapaz para parar de falar besteira. Deve ser o Chaibe, né? Boa tarde. Palpitão do Arena hoje. Corinthians 1, América de Cali 1. 2. Cabelo. Homem dos vices, será? 3. Além da suspensão dos participantes das arbitragens desastrosas, mais alguma penalidade? 4. Olha, 4 itens. É verdade, /fake, que os jogadores do Corinthians não querem disputar 2 competições simultâneas? Abraços, é o Eduardo. Eu não ouvi essa do Corinthians aqui, não. Na verdade, são 3, né? Copa do Brasil, também, Brasileirão, né? E Sul-Americana, né? Acho que isso deve ser uma... Inclusive, o sorteio da Copa do Brasil é amanhã, às 3 da tarde, lá no Rio de Janeiro. Falando em Corinthians, o Cabelô. Hoje o Corinthians, agora falando sério, precisa vencer, porque perdeu em casa pro Huracan na primeira rodada e a gente precisa lembrar do regulamento da Sul-Americana. Só o primeiro de cada grupo avança. Quem ficar em segundo joga um play-off com os terceiros eliminados. Sim. Da Libertadores. Bagunça danada, é uma né? lambança, uma Mas salada, se quiser né? pensar em classificação, tem que ficar em primeiro. Tem que ficar em primeiro. E pra ficar em isso. primeiro, você precisa fazer ponto. E se perder a segunda hoje, tchau. Tchau. E assim, lembrando que jogar lá em Cali nunca foi fácil. Tudo bem, o América de Cali não vive assim a melhor de suas fases e tal, mas jogar lá sempre é difícil. E o que é mais preocupante ainda é essa provável escalação do Corinthians. Tá aqui, ó. Matheus Donelli, Mateuzinho, André Ramalho, Félix Torres e Matheus Bidu, José Martínez, Rian e Maicon, Romero, Héctor Hernandes e Thales Magno. É um time misto, é um time mesclado. Não é... Como que é aí? Jogar lá? Será que vai? Eu acho que o Corinthians vai sofrer e penso que se não ganhar, praticamente dá adeus à competição. Ó, o Yuri Alberto viajou, mas não tem presença certa. Carrillo, Ranieri, Memphis Depay, nossa, Coronado, o Souza, Angeleri, lateral esquerdo, Sim. o Garro, que tá com problema no joelho, o Hugo, ó, só nessa brincadeira, 8 desfalques, Carlão. Jogadores. Muita coisa. Se basearmos nesses desfalques, a gente sabe que são desfalques consideráveis, vai ser difícil pro Corinthians. Eu, sinceramente, eu tô com o Cabelo, eu acho difícil, eu acho complicado o Corinthians com esta formação, com jogadores periféricos, voltar de Cali com a vitória. Não é proibido ganhar do América lá, mas com esta escalação fica um pouco mais complicado. E aí, Chay? O América de Cali, que há muito tempo está fora do cenário de competições sul-americanas, vale lembrar também que é um time gigante na Colômbia, né? É o segundo time com mais torcida na Colômbia também, só perde pro Atlético Nacional, e eles querem voltar à realidade aí do futebol sul-americano, já frequentaram bastante, década de 80, 90. Uma derrota do Corinthians hoje significa para mim também uma desclassificação precoce do Corinthians, né? Porque classificando em segundo serão mais 2 jogos no meio do ano também, naquele play-off contra os terceiros colocados de Libertadores, pode complicar bastante pro Corinthians aí se o Huracan vencer também, né, na rodada. Nem sou torcedor do time de Itaquera.
O Fábio quer falar do Mundial do meio do ano. Com esse futebol, o Palmeiras não passa nem da fase de grupo da Libertadores. Os caras morderam. Põe aí o Terra da Midiáticos CBN Arena. Outro se discutiu a profissionalização dos árbitros no Brasil, mas o maior problema é mental e psicológico, pois os árbitros do Brasil não erram por deficiência técnica ou física. Enquanto não trabalhar a mentalidade e o uso de bom senso apitando, pode pagar até milhões para os árbitros que os erros persistirão. Léo do Centro. Não deixa de ter, eu concordo em alguma parte com o Léo, eu acho que, mas esta preparação psicológica, essa parte mental tem a ver com a profissionalização, né? Porque com os árbitros profissionais... Na Inglaterra, na Espanha, a gente não vê tanto erro assim, né? Não vê. Como eu tô colocando como exemplo praticamente todos os comentários aqui, o derby de Manchester que eu assisti, a parte disciplinar, a maneira como os árbitros se comportam, a maneira como os jogadores se comportam com os árbitros, os lances duvidosos, o VAR age de uma maneira rápida, né? Então a gente percebe assim, tem problema? Tem problema. Mas não igual o Brasil, né? O Brasil, poxa, vamos entrar na terceira rodada. Pô, a segunda rodada só se falou de arbitragem. Ninguém falou né, a vitória em si de Palmeiras, do Flamengo, do Botafogo, do empate do São Paulo. Não, só se falou em arbitragem porque, infelizmente, eles foram os protagonistas. Que é o destaque. Negativo, mas fazer o quê? Foram os destaques. Tem mais uma mensagem aqui chegando pra gente no WhatsApp. Corinthians 2, América 4. Adiós, amigos. Final do telefone 9313, já foi embora. É o Rossano que mandou mensagem pra gente. Cris Salvione tá aqui. Boa tarde, Lupe, Carlão, Fábio, Cabelo, tamo junto e Cheronal. Caviar para o Fábio Scheib é fácil. Quero ver ter um Mundial. Um abraço do amigo fiel. Fica tranquilo, vamos ficar no sofá torcendo com força para o Palmeiras. Sou o torcedor da Ponte Preta igual ao Carlão, mas acho que o Fábio Scheib está certo. Olha lá. Viu só? A gente concorda. É o Igor que mandou mensagem. Grande Igor, obrigado pela mensagem. Boa tarde. O único Mundial do Palmeiras é o Mundial, o liquidificador que fica na cozinha do CT. O Ian do Jardim São Pedro que mandou mensagem. O Júlio César, traga os árbitros da Conmebol para apitar o brasileiro. Júlio de Viradouro. Alô, Viradouro. Ei, cidade da minha mãe, hein, cara. 51 é pinga, lá, começou, ó. Agora encheu a caixa de mensagem. Tem mensagens aqui que eu não tô nem passando pra ler, pra evitar qualquer tipo de problema. E constrangimento. Além do duelo entre Corinthians e América de Cali, nós temos outros brasileiros em ação pela Libertadores também, né, Cabelo? Tem, 7h, Botafogo e Carabobo. E nós temos também... não, aí já é Sul-Americana. Ia falar do Grêmio e o Grau. Que aí já não entra na Sul-Americana. Aquele que da Estrada? Não. Se for da Estrada, perdeu o Grêmio, hein? Porque ali o investimento é pesadíssimo. E tem Vasco. Aquele lá tem Vasco. Não sai mais, cara. Vasco? Vasco e Porto Cabelo. O Vasco e quem? Porto Cabello. Seu time. Seu time. Com certeza deve ter vice-campeão do país dele, né? Não. Mas temos os brasileiros aí também na Sul-Americana nesta noite. Lembrando que os brasileiros começaram muito mal as competições continentais, Sul-Americana e também a Libertadores. Fortaleza perdeu. O Grêmio eu não me lembro. O Vasco empatou com o Melgar, né? 3-3. Tava ganhando. E aí deixou empatar. O Grêmio ganhou, né? De 2-1 do Esportivo Luquenho, lá no Paraguai. No Paraguai. Mas esse jogo do Vasco aí chama atenção, que a torcida do Vasco tá na bronca com o Carille já, com menos de 3 meses. Impressionante. Com 8 jogadores para jogar contra o Corinthians. O Vasco nunca se deu bem contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Por 8 titulares para enfrentar o Puerto Cabello hoje no São Januário. O Fábio, meus parceiros aqui, eu acho que o Carille fez isso com a anuência da diretoria do Vasco, porque o que eles pensaram, eles não podem falar isso. Eles não podem externar essa situação. Mas naquela reunião no escritório do Carille lá em São Januário, eles fizeram assim, gente, nós não vamos ganhar do Corinthians lá na Neoquímica.
né? Dentro da projeção. O Vasco é gigante também, Carlão. Fábio, também. Mas é aquilo antes do campeonato a realidade começar, hoje. Tem os jogos, ele falou, aqui a gente tem um campeonato. Dentro de tem uma Sul-Americana no meio projeção da semana. Existe isso. Sim. Por exemplo, vamos pegar aqui, é que o Palmeiras, ele encara qualquer um pela força que tem. Você quer ver uma coisa? É porque, pergunta para um vascaíno, é porque o Atlético caiu, o Atlético Paranaense. Sim. Mas o Vasco não ganha do Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Então, não ganha. Mas hoje... do Corinthians, Neoquímica também. Mas hoje, por exemplo, o Vasco, ele não tem a força dos gigantes de um Corinthians, de um Palmeiras e por aí vai. E na hora da projeção do campeonato, os jogadores estão para estourar. Fala assim, não adianta eu pôr o Verratti lá na Neoquímica, mesmo sabendo da grandeza do Vale, ele não vai pegar na bola. Ele não vai pegar na bola. Vai lá, vai perder o jogo. Então, o que eles pensaram? A Sul-Americana é um torneio internacional que o Vasco não tem, que o Vasco briga e que condiz hoje com a qualificação do time do Vasco. Né? Então, eles vão priorizar a Sul-Americana. Ele não vai externar nunca, nem pode, justamente pela grandeza do Vasco. Mas lá na Coxia, eu acredito que esse foi o papo. Eu também acredito. Apesar da grandeza, mas isso dói pro vascaíno ouvir, mas é a realidade, né, e aí a gente que tá um tempinho... E outra, mas isso aí... Se você é porque os caras não falam abertamente. Sim, isso, por exemplo, na ponte no Guarani, sim. Por exemplo, vai pegar a projeção do Guarani. Sai o Campeonato Paulista. A gente joga a primeira partida. Então, na Série C não pode ter isso não, pelo amor de Deus. Não. Agora, um campeonato de ida e volta, você pega lá, tem uma Sul-Americana no meio do caminho, nós temos um jogo contra o Corinthians lá em Itaquera. Não vamos ganhar. Acabamos de jogar é o sétimo colocado do venezuelano, cara. Mas o Vasco é questão de logística, de tudo mais, cara. Qual que é o objetivo do Vasco no Campeonato Brasileiro hoje, na tua opinião? Não cair. Ninguém tá discutindo aqui a grandeza do Vasco. O Vasco é gigante. Mas o time do Vasco hoje, que não condiz com o tamanho do Vasco, é time fraco. Só que, infelizmente, isso que eu queria chegar e comentar. Como o Vasco... Não é que se apequenou, mas que situação que o Vasco... Apequenou sim. Cara, eu vi o Vasco campeão da Libertadores, velho. Eu vi o Vasco eu posso falar que desde o começo da carreira do Romário, acho que 85, jogou com Gersinho Sponte, Gersinho Sebastião. Sim. Cara, o Vasco gigante nessa situação só luta contra mas a gente não... Descenso, mas aí você usou o exemplo do Vasco. Se a gente for pegar o Botafogo, atual campeão brasileiro e atual campeão da Libertadores, passou por isso um bom tempo. Ele só mudou a chave por conta da SAF, do John Textor, porque senão o Botafogo hoje estaria, quem sabe, jogando uma Série B de brasileiro. Hoje dos gigantes, né, são 12 gigantes, o Vasco é o 12º, né, porque se pegar... Tá mais tempo na fila também, do Rio desde ele 2016, do Rio ele é a quarta força. Em São Paulo, mesmo vencendo o Santos, que hoje passa também por problemas... O Santos a gente pode aplicar tudo que a gente fala no Santos também. Sim, né? Por exemplo, pega o Santos, ele tem dificuldade com o Palmeiras, né? Normalmente no Allianz, né? Nossa. Não adianta ir lá e querer bater com o pau. Pode até ganhar, mas não tem jeito. Convenhamos. Bora lá, Lupe, vai, vamos faturar. No intervalo, a gente vai faturar daqui a pouco. Tem um sarcófago, né? Fazer o quê? A gente volta já. Arena CBN. Oferecimento: melhore seu desempenho sexual com a clínica Upman. 0800 591 2223. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Do vôlei, oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. IGA Atacado, há 60 anos sendo referência em satisfação e economia.
Repassando os resultados dos jogos de quartas de final da Superliga Masculina, a Vôlei Renata perdeu para o Joinville por 3-2. Agora precisa vencer o jogo lá em Santa Catarina para forçar o jogo 3. Os outros times envolvidos nas quartas de final. O SESI fez 3-0 no Praia Clube. Quem entrou em quadra também foi o Cruzeiro, que fez 3-0 no Guarulhos, e o Minas 3-0 no Suzano, primeiro confronto das quartas de final da Superliga Masculina. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. Arena CBN. Chegou. Essa música dançante, ela foi lançada no mesmo ano do jogo do sarcófago hoje, que envolve o Guarani. O Guarani enfrentou quem? O Palmeiras. O Fábio Chaib vai matar. Quem o Palmeiras tinha na escalação? O Chico. Lembrei dele. Chico. O Chico volante, depois, não sei se Curitiba. você... Isso, ele mesmo. Aí não sei se você sabe, tá jogando ainda. Tá, ele tava no Toledo. Passou, lembra quando o Azuri surgiu? Paranavaí ele também. Paranavaí jogou e jogou no Pato Branco também. Muito bem. E aí, Fábio Chaib, quando foi esse jogo? 2011. E aí, Carlão? Eu vou colocar 12, né? O Chaib já acertou, né? Acho que eu vou de 10, então. 10. Você vai de 10 ou de 12? 10. 2010. Pra quem tá no YouTube, youtube.com/CBN Campinas, vai acompanhar a reportagem que foi exibida na época. Pra quem tá no FM, vai ficar com o áudio. Em Campinas, a alegria bugrina foi dupla. O time não tomou conhecimento do Palmeiras e ainda subiu da 6ª para a 4ª colocação. O zagueiro Neto abriu o placar. E se o Alviverde da capital teve barcos para bater bem o pênalti, o Guarani respondeu à altura com Fumagalli. Bruno Mendes de cabeça confirmou a vitória. 3-1, com direito a olé no final da partida. Esse uniforme do Guarani é muito bonito, né? Muito bonito. As listras na horizontal. E aí? E não temos ganhador. Nós ganhamos. Porque o Carlão desistiu. Flertei. Fábio Chaib errou. Paulistão 2012. Guarani 3, Palmeiras 1. Guarani de Juliano, Ziel Domingos, Neto, depois André Leone, Bruno Recife, Wellington Monteiro, Fábio Bahia, Danilo Sacramento e Fumagari, depois Thiaguinho, Fabinho, depois Max Pardalzinho, Bruno Mendes, técnico finado, Vadão. E o Palmeiras, rapidinho. Deola, Cicinho, Leandro Amaro, Henrique Gerlei, depois Chico, Márcio Araújo, Marcos Assunção, João Vitor e Wesley, depois Maicon Leite, Daniel Carvalho, depois Patrick Barcos, técnico Filipão. E reclamando de Rony, né? 5h01, o Arena fica por aqui, vem chegando o ponto final, amanhã tem mais, valeu! Arena CBN. Oferecimento: melhore seu desempenho sexual com a clínica Upman. 0800 591 2223.